Amados, nós vamos trabalhar hoje algo bem interessante que tem por título uma pergunta: quais são os seus desejos para a sua vida aqui na terra? Quais desejos, planos, anseios vocês, cada um aqui, tem para o plano terrestre? Talvez na sua cabeça esteja passando alguns pontos, e aí eu listarei alguns, e aí vocês vão afirmando se esse desejo está bom ou não. O desejo do irmão é de ter muitos anos de vida e paz aqui na terra? Sim ou não? Foi muito fraco. Sim ou não? Muito bem. O desejo do irmão é ter uma boa reputação diante de Deus e assim também dos homens? Poxa, que legal. O amado quer ter sempre, baseado em Cristo, o caminho certo a seguir? Talvez o amado possa ou não querer ter saúde, força, um corpo bacana e força nos ossos para poder estar caminhando nessa trajetória da vida. Sim ou não? Agora eu acho que esse ninguém vai querer não. Os amados querem fartura e abundância? Vixe, sim ou não? Quem não quiser não tem problema. Se chegar para você, dê para mim. Eu agradeço. Quem não quiser, não tem problema. É só mandar para cá que está tudo certo. Amados, talvez você possa agora estar se perguntando: como? Como fazer isso? Como transformar esses desejos em realidade? Provérbios, capítulo 3, versículos do 1 ao 12, eles vão estar transmitindo para nós como realizarmos tais circunstâncias. Nós vamos ler o versículo de número 1. Provérbios, capítulo 3, versículo de número 1, diz o seguinte: filho meu, não se esqueça das minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Feche seus olhos, curve sua cabeça, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, mais uma vez te agradeço, Pai. Te agradeço pelo privilégio de poder estar aqui te adorando, entregando a Ti o culto racional, Pai. E cada um dos Teus filhos esteja compenetrado em ouvir e aplicar tudo que o Senhor já transmitiu, está transmitindo e continuará a transmitir aos nossos corações. Pai, que eu não venha a falar de mim, e sim apenas seja um canal para transmitir os teus ensinamentos para cada um dos teus filhos, assim como tu transmitistes a mim. Ó Deus, cuida de cada um dos teus filhos que o Senhor conduziu até este lugar, Pai. Que o teu Santo Espírito esteja quebrantando cada um dos seus corações. E que esta palavra, que não é minha e sim tua,
possa fazer morada, e através disto sermos cada vez mais praticantes e não apenas ouvintes, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Queridos, quais são os seus desejos para a vida? O primeiro desejo que nós lemos aqui foi: você quer viver muitos anos e ter uma vida de paz? Todos aqui afirmaram que sim, porém não sabemos como. Provérbios, no capítulo 3, e no versículo 1 que nós lemos, ele diz como nós vamos conquistar essas bênçãos. O versículo 1 ele diz: filho meu, não se esqueça das minhas instruções, guarde os meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos, e a sua vida será cheia de paz. Amado, você que chegou aqui, que acompanha através desse equipamento de mídia, e tem um desejo no seu coração de ter uma vida de paz, de ter uma vida longínqua, se abrace com a palavra que o Espírito e não eu tem a transmitir para você. Primeiro, você é filho de Deus. Deus transmite as verdades para mim e para você de uma maneira amável. Ele diz: filhinho, filho meu, você não é qualquer um. Você não é aquele que caiu da mudança e ficou jogado pelo meio da rua. Não. Você foi criado um pouco inferior aos anjos, e de glória foste coroado. Deus se refere a ti como filho. Abrace como eu e o diácono Amaro Júnior conversamos, essa ideia. Tenha em seu coração que você, em primeiro lugar, antes de qualquer título que você tenha em sua estante, você é filho de Deus. E consequentemente, ouça as instruções que Ele tem a transmitir para mim e para você. O que é que vai fazer com que eu tenha uma vida e muitos anos de paz? Não esquecer das instruções que o nosso Deus tem transmitido para cada um de nós. E você pode estar se perguntando agora: quais instruções? Quais instruções são essas? Talvez você tenha uma segunda pergunta: onde estão estas instruções? Amados, para que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida longínqua, precisamos ouvir as instruções que o nosso Senhor Jesus Cristo nos transmite através da sua palavra. Através da palavra de Cristo, você tem vida eterna, vida em abundância e paz. Porém, deixa eu te dizer que a paz que Cristo nos dá não é a paz transmitida lá fora, que é a paz com ausência de problemas. A paz que nós imaginamos é aquela paz que não tem bronca, que não tem problema, que não tem dificuldade, que está tudo muito bom, que está tudo tranquilo, que está tudo bem. Mas a paz que você conhece através das instruções cravadas neste livro, ela vai afirmar que mesmo com a tempestade, mesmo com a dificuldade, mesmo com um problema, mesmo a chapa esquentando, você tem um Deus que não vai deixar esta luta te matar e o desespero te tomar. Amados, para que eu tenha uma vida longínqua, para que eu tenha paz em meu coração, eu preciso seguir o que a palavra de Deus me orienta. Mas para que eu possa seguir esta orientação, eu preciso meditar, eu preciso ler, eu preciso abrir.
Certa vez eu estava aqui com um grupo, e eu não lembro em qual atividade foi, e eu perguntei às pessoas se conheciam a Jesus. E foi uma unanimidade em todos afirmarem que conheciam a Jesus. E aí eu me perguntei, e perguntei aos amados: como você conhece a Jesus? E a terceira pergunta foi: o quanto de meditação, leitura da palavra, nós temos no nosso coração? E aí me fizeram a pergunta: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Segundo o evangelista João, e se tiver alguma coisa divergente, você pode resolver com ele quando chegar lá no céu. Ele diz que nós precisamos examinar as escrituras, porque julgamos nela ter vida, e são elas que de mim testificam. Quem é esse mim que ele está falando? Quem? Jesus. Então, se eu quero conhecer Jesus, eu preciso das escrituras. Ah, pastor, mas o senhor quer dizer que eu não conheço Jesus? Conhece. Você conhece Jesus do pastor. Você conhece Jesus do líder do louvor. Aquele que apresenta Jesus diariamente a você aqui em cima. Mas se o amado irmão Marcos, ele disser para mim que aquela porta de ferro está dando choque, eu vou ter o conhecimento prévio que está dando choque, sim ou não? Mas eu vou ter o conhecimento prático? Vou ter o conhecimento prático? Não. Para que eu tenha o conhecimento prático, eu vou precisar o quê? Levar um choque. Ou, se eu pensar um pouquinho, pegar uma chave de teste e colocar lá para ver se tem corrente. Foi assim que o irmão Arandi me ensinou. Ele ensinou bem, irmã Jô. Depois dos 50 que o Senhor me prometeu. Queridos, para que eu venha ter uma vida de paz e muitos anos aqui na terra, eu preciso ouvir as instruções do meu Deus, aquele que não vai deixar com que a luta venha a me sucumbir, mas para isso eu preciso conhecê-lo. E não conhecê-lo apenas através de uma transmissão, e sim de conhecimento próprio. Amados, vocês afirmaram que têm o desejo de viver muitos anos e ter cada dia mais paz. A primeira resposta está aí. A primeira resposta está em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 1. Amém? Quando nós adiantamos, nós vamos ver outra pergunta. Querei vós ser reconhecido diante de Deus e diante dos homens? Quem não quer ter um reconhecimento? Não para que este reconhecimento faça com que você se eleve e esteja em um patamar acima dos demais. Eu compartilho uma bênção que eu recebi na sexta-feira. Sexta-feira eu estava me programando para o PGM Protótipo, e aí ligou para mim um ex-aluno meu e disse: professor, o senhor está muito ocupado hoje à noite? Eu disse: estou. Aí ele disse: mas porque vai ter um negócio aqui em Igaraçu e eu precisava da sua presença. Eu digo: não dá não. Não dá não, porque eu já tenho atividade. Disse: mas rapaz, mas vai ser um negócio bom. Eu digo: eu sei, o que eu tenho também é bom. Não vai dar não, porque eu já tenho uma programação. Aí ele disse: mas você pode chegar aqui que horas? Eu digo: meu filho, desenrole o negócio aí. Você está enrolando o negócio. Aí ele diz: olha, veja só, se o senhor puder chegar aqui em Igaraçu de 6h30, eu libero o senhor de 7 horas. Eu digo: rapaz, digo: libero. Eu digo: tem certeza? Tenho. Pode vir, Jarinho. Eita, legal. E aí ele disse: libero. E eu fui lá. Cheguei, ele disse: olha, vem arrumado. Eu digo: tá bom.
Aí me arrumei. Quando eu cheguei lá, ia ter uma competição de handball. Quem me conhece sabe que eu jogo handball desde os 12 anos de idade. E aconteceu lá uma homenagem pelo atleta em Igaraçu, que levou o nome de Igaraçu até as esferas nacionais e as esferas regionais. E eu fiquei surpreso e fiquei muito feliz pelo reconhecimento. Porém, queridos, como a ideia não é só reconhecimento humano, e sim reconhecimento de Deus. Deixa o pastorzinho vir pregar, vem cá, vem. Como o reconhecimento não é só humano, é um reconhecimento de Deus, o versículo 3 e o versículo 4 do mesmo texto, ele transmite para nós como recebermos esta boa reputação diante de Deus e dos homens. No versículo 3 diz o seguinte: não permita que a bondade e a lealdade o abandone. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e diante das pessoas. Queridos, quer ter uma boa reputação? Quer ser alguém ao qual as pessoas olhem e digam: este é aquele que está aqui botando fogo no mundo. Eita, pastor, botando fogo no mundo. Foi. Os discípulos receberam este adjetivo quando eles chegaram em Antioquia, e alguns começaram a ver que aquelas pessoas que estavam criando alvoroço, aquelas pessoas que estavam falando de um Jesus, aquelas pessoas que estavam dizendo que o Messias veio à terra, habitou com os homens, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e que naquele momento estava à destra do Pai, chegaram naquele lugar e o furdunço começou. Quer ter essa boa reputação? Não permita que a bondade e que a lealdade deixe você. Tenha sempre em seu coração a ideia de ser uma pessoa boa. E a ideia que nós temos aqui de prender isso no pescoço, a palavra que é usada é quachar no hebraico, que tem a conotação de um atleta que ganhou uma competição e foi colocado nele aquela medalha de ouro. Quem é que já ganhou uma medalha de ouro? Levanta a mão. Levanta a mão, rapaz, para a pessoa ver. Pastor Alan está assim, ó, levanta a mão, rapaz. Queridos, colocaram no seu pescoço. Você quis tirar? Você quis tirar do pescoço? Se possível, tem gente que dorme com ela. A minha primeira competição nacional, se amanhã estiver assistindo, ela vai saber, que no campeonato Norte-Nordeste, a gente ganhou a medalha de ouro. Eu não dormi com ela no pescoço, porque amanhã mandou tirar. Ela disse que eu ia me enforcar com o negócio. Aí eu tirei ela, botei debaixo do travesseiro. Aí quando as luzes se apagaram, eu ficava pegando nela. Que lindo. Queridos, a ideia é que você se apegue, se agarre a essa bondade. Essa bondade, ela não pode sair de dentro de você. E é uma bondade, queridos, que leva com que nós estejamos praticando-a. Porque a todo momento você é colocado em xeque. A todo momento você é colocado em uma situação onde você tem que escolher. Escolher por vezes ser bom ou não. Às vezes existem algumas situações
que as pessoas colocam um adjetivo contrário porque acham muito difícil ser bom, que é aquele: eu sou bom, mas não sou besta. Eu sou bom, mas não sou besta. A bondade de Cristo faz com que ele olhe para uma pessoa que está sendo acusada de vários pecados, e ele se abaixe com aquela pessoa, e ele comece a fazer algumas coisas no chão, e transmite para os seus algozes uma pergunta que diz: quem de vocês não tem pecado? Quem de vocês não tem erro? Quem de vocês, a partir de uma benevolência que foi feita, você negligenciou essa benevolência? E aí, quando todos aqueles se levantam e partem, ele olha para a mulher e diz: onde estão os teus acusadores? E ela diz: foram todos embora. E ele diz: eu também não vou te acusar. Vai e não peques mais. Quem foi essa mulher? A mulher que foi pega em adultério. Queridos, a bondade vai fazer com que nós tenhamos boa reputação diante dos homens. Porém, cuidado, não confunda bondade com conchavo. Não confunda bondade com barganha. Não confunda: eu vou ser bom com o diácono Cosmo, porque o diácono Cosmo vai colocar a cerâmica lá de casa, tudo 0800. Né, irmão Cosmo? Faça assim, irmão, pelo amor de Deus. Gostou da ideia, não foi, Cal? Pois é, porque esta não é a real bondade. A bondade é aquela que eu faço e que o amado irmão esteja ali fazendo daquela bondade o que bem desejar. Nós temos aqui o nosso Socorro na Madrugada, que todas as quinzenas, nas sextas-feiras, entregam cerca de 80, 90, 70 refeições. E outrora chegaram para mim de maneira, como é que eu posso dizer, engraçada, afirmando que este projeto é muito bom. Os bebinhos estão tomando uma, e chega o pastor com o tira-gosto. Deu certinho. E aí eu parei e analisei e disse: o que o amado ele vai fazer com aquilo que está sendo entregue na mão dele não é problema meu. Porque o chamado que Abraão recebeu de Deus foi: ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Não foi ser tu uma bênção com Cleito, se com a bênção que tu for dar a ele, ele for fazer coisa boa. É ser tu uma bênção. Por quê? Porque eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, querido, presta bem atenção. Seja bom. Transmita a bondade. Seja alguém que as pessoas tenham um número registrado na agenda e sabem que podem contar com você naquele momento de angústia, naquele momento de dificuldade. Quando ele transmite que nós precisamos escrever isso no nosso coração, o autor do provérbio, ele quer trazer a lembrança dos mandamentos que eram escritos em tábuas de pedra, e eram eternos. Porém, aonde será talhado esta bondade? É no seu coração, é no meu coração. E é ali onde ela tem que ficar gravada. Porém, ele também diz
E nós precisamos ser leais. E a principal lealdade que você precisa ter é para o propósito que Deus tem na sua vida. Seja leal ao propósito que Deus Ele tem para você. Não troque esse propósito por qualquer vintém. Não troque esse propósito por qualquer prazer. Não troque esse propósito por qualquer coisa que momentaneamente vai lhe trazer uma alegria, mas que talvez vá lhe colocar em um lugar que não seja aquele ao qual Deus escolheu para você. Quer ter boa reputação diante dos homens e diante de Deus? Seja leal aos propósitos do Eterno. Através dessa lealdade, seja bom para aqueles ao qual o Espírito Santo guiou, para que chegasse até a sua porta, até a sua frente, até o seu trabalho, ao lugar aonde você estiver. Queridos, indo para o próximo desejo, que tem por frase: você quer sempre o caminho certo a seguir? Quem quer andar pelo caminho errado? Levanta a mão. Só o diácono Marco levantou a mão. Rapaz, esse é corajoso, viu? Levantou, Cosmo. O bicho é disposto, né? Ninguém quer andar por um caminho errado. Porém, para que nós venhamos a seguir pelo caminho certo, precisamos observar o que o Provérbios, no capítulo 13, o versículo do 5 ao 6, ele diz: confie no Senhor de todo o seu, e não dependa do teu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que se deve seguir. Amados, muitas vezes para nós o caminho que estamos trilhando é o caminho correto, é o caminho legal, é o caminho bacana, é o caminho que estamos ali por vezes levando vantagem, é o caminho por vezes onde as coisas estão aparentemente dando certo. É o caminho às vezes que no meu coração diz que está tudo legal e tudo tranquilo e tudo favorável. Cuidado. Cuidado, porque um amiguinho conhecido por Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, ele afirma que o coração do homem, ele é mais enganoso do que qualquer coisa. E ele ainda vai mais além. Esse coração, ele é extremamente perverso. Este coração, ele é como um carro desalinhado. Quem dirige aqui? O pessoal que dirige. O carro que está desalinhado, como é que ele faz? Ele pende só para um lado. É assim ou não é? Se nós soltarmos a direção, o que é que acontece? Se tivermos em uma velocidade boa, soltarmos a direção, o carro capota. Capota ou não capota? Amados, para que eu e você tenhamos sempre o caminho certo a seguir, nós precisamos confiar. Mas confiar, como o diácono Cosmo transmitiu aqui na EBD, principalmente quando eu não estou entendendo. Principalmente quando aos meus olhos esteja aparentemente obscuros. Existe uma história que relata que uma pessoa foi escalar um monte, e no meio daquela escalada houve uma nevasca, e aquela pessoa despencou. Mas porém ela estava agarrada em uma corda, mas a neblina, aquela situação estava muito tensa, e ele não conseguia ver nada. Ele apenas escutava uma voz que dizia: solta a corda, solta a corda.
corta a corda, solta a corda, corta a corda. E aí, no outro dia, a manchete é: esquiador, alpinista, morre congelado a 2 metros do chão. Se ele tivesse soltado a corda, talvez ele tivesse com vida. Queridos, por vezes tem uma vozinha que queremos calar em nosso coração. Aquela vozinha que nós às vezes chamamos de consciência. Eu chamo de Espírito Santo. Que ela fica no nosso ouvidozinho: rapaz, minha jovem, não é assim, presta atenção. Mas por vezes nós não ouvimos e não confiamos na provisão que Deus tem para mim e para você. É bem interessante isso, porque isso não é atual, isso não é de agora. Como eram os nossos amiguinhos lá no deserto? Deus dizia que ia cair o maná do céu todos os dias. Era assim ou não? E ele tinha apenas uma ideia para passar para eles: não guardem. Não guarde, por quê? Porque vai estragar e amanhã tem de novo. O que é que Cristo estava transmitindo ali para nós? Que a provisão dele chega. E ela chega de uma maneira simples, que a gente para assim e diz: meu Deus, como foi que isso aconteceu? Querido, minha amada, quer seguir pelo caminho certo? Confie no Senhor de todo o teu coração e não dependa do seu entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer. Amados, continuando, nós vamos para a próxima pergunta, pergunta de número 4. Nós já vimos que para que eu possa viver muitos anos e ter uma vida de paz, preciso sempre lembrar das instruções do meu Deus Todo-Poderoso e estar me alimentando constantemente da sua palavra. Segunda pergunta: para que eu tenha uma boa reputação diante dos homens e diante de Deus, eu preciso ser cada vez mais leal ao propósito dele na minha vida, e consequentemente estarei colocando em prática esta lealdade, sendo bom para aqueles ao qual ele guiar até mim. Para que eu ande num caminho certo, preciso ter confiança naquele que me guia. Preciso ter confiança naquele que está iluminando o meu caminho. Quarto ponto: quer ter saúde para o corpo e força para os ossos? Claro, claro que sim. Versículo de número 6 e 7, ele responde: busque a vontade dele em tudo o que fizer. Ele mostrará o caminho que deve seguir. Versículo 7: não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Quer ter uma saúde para o seu corpo? Quer ter uma força para os seus ossos? Afaste-se do mal. Tenha o desejo no coração de estar se distanciando, sabe de quê? Daquilo que mais traz mal para a sua vida. E não é a gordura,
é o distanciamento de Deus. Aquilo que traz mais mal para mim e para a sua vida é o distanciamento que nós temos de Deus. Quanto mais nós nos distanciamos do nosso Deus, nós vamos perdendo a nossa saúde. Nós vamos ficando cada vez mais fracos. Precisamos afastar-nos de nós tudo o que nos impede de estar mais próximo deste Deus. Tudo o que me impede de ter uma comunhão plena, íntima, pessoal, firme com esse Deus. Tudo o que por vezes me leva para caminhos tortuosos, ao qual a palavra me traz para os caminhos de justiça. Amado, quer ter saúde? Quer estar com o corpo firme? Não se impressione com a sua sabedoria, não. Não ache que você é a última Coca-Cola da Freezer, não. Não ache que você é a tampinha da cruz. Eu não sei o que é isso não, mas as pessoas falam. Eu acho sempre tão bonito isso. Eu não sei nem o que é cruz. Agora, tá vendo? Se a Mara Júnior não me dissesse, eu não ia saber nunca. Eu sou do tempo da frevo pra cá. Obrigado, Amaro. Tu é o melhor, cara. Hoje. Hoje é outra coisa. A Kathleen disse ali, misericórdia, tá repreendido. Amados, nós precisamos ter em mente que nós não podemos nos impressionar com o nosso eu. Nós não podemos inflar o nosso ego. Nós não podemos olhar para nós, ou para aquela pessoa que olha para o espelho e diz, você é bom, você é o cara. Sem você aquela igreja não anda. Anda nada. Só diz, não, o pastor faz isso, faz aquilo. Se eu sair, chega outro e vai fazer do mesmo jeito, meu irmão. Porque a obra não é minha, não. Eu não sou insubstituível. Eu sou apenas um privilegiado, ao qual vê o fruto e não fica apenas olhando para ele. Pega uma vara, vai balangar ele lá, que eu não consigo subir no pé. Quem ri é pecado. Eu não sei porque vocês estão rindo. Eu dou uma balangada lá no negócio e cai o fruto. E eu pego o fruto e eu como o fruto e divido os frutos com os meus amiguinhos. Amados, não se impressione com a sua própria sabedoria. Respeite ao Senhor. A ideia do tema ao Senhor não é ter medo de Deus. É respeitar aquele que é maior do que você. É respeitar aquele que sabe mais do que você. É respeitar aquele que conhece mais do que você. E fazendo isso, afaste-se do mal. Sabe qual é a ideia aqui? É aquela situação que tem um buraco ali na frente, e o meu amigo Mateus, que está ali na frente, passou pelo buraco, caiu nele. E aí o que é que Mateus faz? Grita de lá, pastor, não vem por aí não, o buraco, tu vai cair. Só que eu, como sou muito astuto e sou muito ágil, imagino que vou saltar pelo buraco. E aí quando eu salto, o meu leve peso faz com que eu pise num canto que está em falso e crie outro buraco. Amados, é engraçado, seria mais cômico se não fosse mais trágico. Todos os nossos dias, isto vem ao nosso coração, onde nós não nos apartamos do mal, porque criamos em nossas cabeças a ideia de que nós sabemos,
porque temos conhecimento do que é de fato bom e que aquilo vai dar certo. Quer ter saúde? Força para os seus ossos? Provérbios capítulo 7, capítulo 3, versículo 7 te responde. Quinta pergunta: quer ter fartura e abundância? Todo mundo diz? Sim. Foi muito fraco. Quer ter fartura e abundância? Todo mundo diz? Sim. Glória a Deus. Vocês perceberam que todas as perguntas, elas são respondidas com uma condição chamada sine qua non? A condição chamada sine qua non, ela afirma que sem aquele ato, o que precedeu não acontece. Sem o ato que foi proposto através da resposta, o que antecede não acontece. Então, para que eu tenha cada vez mais, muitos anos, uma vida de paz, eu preciso meditar na palavra do Senhor e seguir as instruções que o meu Deus transmite para mim e para você. Para que eu tenha uma boa reputação diante de Deus e dos homens, preciso ser leal aos propósitos dele na minha vida e cada dia mais colocar em prática a bondade. Para que eu tenha sempre o caminho certo a seguir, preciso confiar no julgamento dele, porque ele sabe o que é melhor para mim e não eu. Para que eu tenha saúde, força, eu preciso me afastar do mal. E todos afirmaram que querem ter fartura. Versículos 9 e 10, eles respondem isso. Honre ao Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produz. Então os seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Seria bem interessante se eu começasse a transmitir a ideia de que o que está sendo totalmente explanado aqui é de fato condição financeira. Então, para isso, os amados precisam derramar todas as suas riquezas aqui no gasofilácio, porque eu preciso trocar a Tiffany. Tiffany precisa ser remoldada ali, né? E não é isso. Querido, uma coisa muito preciosa que nós temos, que existe até um jargão que afirma que ele é semelhante ao dinheiro. Uma coisa muito extraordinária, que é muito além do dinheiro, chama-se, quem acerta? Não. Tempo. O seu tempo é muito precioso. Tempo que você vai gastar com um amigo, que o diácono Cosmo falou. O tempo que ele vai gastar me levando ali na Glacial e pagando um sundae ali bem legal para mim. Olha, o diácono Marco disse que leve ele também. Betinha vou pensar. Queridos, é interessante isso, porque uma das coisas mais preciosas que nós temos é o nosso tempo. Por muitas vezes nós falamos de ofertas, disso e daquilo outro, dízimo, né? E aí a gente pensa logo no dinheiro, né? Vamos fazer uma continha reversa? Acompanha comigo, preste atenção. Vê só. Vamos fazer uma seguinte média. Nós temos nos meses cerca de 30 dias, certo? Uns 31, outros 30, vamos ter uma base de 30. Se nós tirarmos 10% desses 30 dias, nós vamos ter quantos dias? 3 dias, certo ou não? Se desses 3 dias nós formos somar as horas, nós vamos ter 72 horas, certo?
Se nós pegarmos essas 72 horas e dividirmos pela quantidade de dias do mês, nós vamos ter 2 horas e 40 minutos. Quer ofertar algo muito precioso a Deus? Oferte 2 horas e 40 minutos todos os dias para Ele. Quer ofertar mais do que o dinheiro que você coloca aqui? Quer ofertar mais do que a caminhada solidária que você faz? O socorro na madrugada para onde você vai? As ações que são feitas aqui na igreja? Oferte esse tempo a Ele. Apresente a Deus: Deus, esse vai ser o meu dízimo. O meu dízimo todos os dias, incansavelmente. Onde eu vou meditar na Tua palavra, onde eu vou orar, onde nada vai atrapalhar esse momento que eu tenho contigo. E seja esse momento de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de cabeça para baixo, plantando bananeira, do jeito que for. Queridos, se nós conseguirmos fazer isso, ou se nós conseguíssemos fazer isso, nós teríamos muito mais abundância daquilo que nós já temos. Porque Deus, assim como o diácono melhor, Amaro Júnior, disse da última aula de EBD que ele deu, Deus não sou eu e Deus não é você. Deus não me mede com a minha vara e nem mede você com a sua. A Bíblia diz que a misericórdia dele é de eternidade a eternidade. Enquanto o céu se distancia da terra, assim é a misericórdia de Deus para aquele que o teme. Porém, esta misericórdia não me dá o direito de ser negligente e leviano. Não me dá o direito de negligenciar o tempo necessário a Deus, porque foi Ele que designou, foi Ele que abriu os celeiros do céu para que fossem derramadas bênçãos sem medida sobre a minha e sobre a sua cabeça. Querido, quer ter fartura? Quer ter abundância? Honre ao Senhor. Honre aquele que provou o seu amor, entregando Cristo enquanto éramos ainda pecadores. Honre a Ele. Não honre a mim não. Honre não. Faça nada por mim não. Faça por Ele. Porque se você fizer por mim, quando você se decepcionar comigo, que vai acontecer isso? Você vai deixar de fazer. Você vai ficar de biquinho. Faça por Ele. Porque Ele não te decepciona não. Ele só tem coisa boa para tu. Ele só tem coisa extraordinária para tu. Faz por Ele. Honra Ele. Honra o Senhor com tudo o que você tem, com toda a riqueza que você tem dentro do seu ser. Honre a Ele. Amados, se atentamente ouvirmos essas instruções, seremos bem-sucedidos. Versículo 11 e o versículo 12 diz o seguinte: Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Talvez o amado possa não ter tido a resposta que queria. Talvez a amada, quando eu fiz as perguntas, imaginou que seria algo bem diferente. Mas todos que caminham aí na trajetória ao qual eu estou seguindo, sabem que eu prego apenas a palavra. Porém, como a própria palavra, ela nos orienta e ela nos exorta a não nos desanimarmos. E queridos, de boa, eu fico feliz em receber essas palavras.
Eu fico feliz em Deus estar transmitindo conhecimentos que eu, podendo os colocar em prática, vão trazer para mim uma vida de paz, uma vida abundante, um reconhecimento perante a Deus e perante aos homens. Vai fazer com que eu tenha sempre aquele caminho certo a seguir, mesmo que eu, por fina força, não queira, mas o caminho vai estar lá. O caminho vai estar bem iluminado. Assim também como cada dia eu estarei tendo mais saúde, força para os meus ossos, fartura e muita abundância. Fique feliz também. Fique feliz com as palavras recebidas do Senhor, pois cada dia é afirmado em meu coração que Jesus é o motivo da minha alegria. Jesus é o motivo que me faz levantar todos os dias e encarar uma jornada que por vezes nós nem queremos sair da cama. É por esse Jesus que eu fico alegre. É por esse Jesus que morreu na cruz do Calvário que eu recebo todas essas palavras, que eu tentarei e continuarei a tentar executar tudo aquilo que tenho ouvido e visto pelos olhos da fé através do nosso Senhor. Querido, que o meu desejo seja ter Ele em meu coração. Que o teu desejo seja que cada dia mais você possa se alegrar nele. Fazendo assim, nós teremos todas as coisas que estiverem designadas por Ele para a minha e para a tua vida. Vamos ficar de pé. Vamos nos alegrar no Senhor.